Olá, meus amados, a paz seja com todos. Eu quero aqui neste dia trazer uma vez mais um dos primeiros relatos de cura, de um milagre mesmo propriamente dito, no começo da minha caminhada evangélica. Esse logo no comecinho. Eu me recordo que mesmo antes de me converter a Jesus, eu tinha um problema no meu pé, no meu tornozelo, melhor dizendo, causado por um acidente, e que inúmeras vezes, mesmo estando caminhando por um caminho regular, por um piso regular, o meu pé ele virava por conta desse problema no tornozelo, e era certa mais uma queda, onde inúmeras vezes eu nem conseguia me levantar. Tamanha era a dor no tornozelo. Isso aconteceu inúmeras vezes. E eu me recordo que nas primeiras vezes que eu estava indo para a igreja, caminhando, aconteceu um episódio desse. Eu virei o meu pé, tive uma queda, caí pelo chão na rua e eu não conseguia me levantar. E depois de algum tempo ali caído, algumas pessoas tentando me ajudar, tentando me colocar de pé, mas eu não conseguia firmar o pé no chão, eu tomei a iniciativa de procurar um médico. Eu era um novo convertido, uma pessoa que talvez fosse uma das primeiras vezes que tivesse indo a pé, caminhando para a igreja, porque naquele momento talvez eu nem tivesse o dinheiro da condução. Eu não me recordo ao certo. Mas fato é que ao passar pelo médico e especialista, um ortopedista no caso da minha cidade, o mesmo me pediu inúmeros exames. E a única alternativa que me foi dada seria uma cirurgia no meu pé, onde colocaria-se alguns pinos para que o meu pé não mais virasse, para que eu não tivesse mais essa deficiência tornozelo-pé, onde eu viesse sofrer novas quedas. E eu me recordo que, coincidentemente, há alguns 2 meses antes de acontecer isso, um amigo, também por coincidência, chamado Paulo, ele sofreu um acidente muito parecido e teve que fazer o mesmo tipo de cirurgia. E eu me recordo que esse amigo, ele estava manco, sentia muitas dores, e o médico inclusive chegou a dizer que seria normal ele permanecer manco mesmo após a cirurgia. E dado esse relato desse amigo, juntamente com a prescrição do meu médico para fazer essa cirurgia, eu optei por um outro caminho: orar a Deus e pedir que Ele me curasse. Bem é verdade, amados, que Deus, Ele pode e Ele quer curar inúmeras, se não melhor, todas as nossas enfermidades. Mas os médicos estão aí também para nos ajudar, para corrigir alguma eventual anomalia nos nossos ossos, no nosso corpo físico, ou até mesmo na nossa alma, nas nossas emoções. E é válido. O médico, ele tem o dom de Deus para cuidar de pessoas. Eu creio nisso. Mas eu tive um problema de novo convertido naquela situação de não aceitar isso. E eu comecei a colocar a minha vida diante do Senhor, ali mesmo, no consultório daquele médico. Eu me recordo que ali mesmo, na clínica, eles fizeram um curativo, enfaixaram meu pé, colocaram uma bota de faixa, e ficou aquele negócio imenso na minha perna,
Isso para que eu ficasse resguardado até o dia da cirurgia. Eu não tinha outra saída. E eu me recordo que enquanto eu ia embora com aquele monte de faixa enrolado no meu pé, aquela tala em formato de bota, eu chorava e eu apresentava a situação diante de Deus. Porque fazia pouco tempo que eu estava na igreja, mas eu já tinha aprendido que o nosso Deus é Jeová Rafá. Ele é Deus que cura. E eu me recordo que ao chegar em casa, eu cheguei tão tomado pelo Espírito, eu estava tão tranquilo em ter colocado a minha situação diante de Deus. Eu estava tão em paz, porque eu tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa em meu favor. Mas eu me recordo que eu entrei em contato com a igreja ao qual eu congregava, falei com o meu discipulador, hoje pastor, e eu falei com ele sobre a queda, sobre a única possibilidade de cirurgia, e mencionei que naquele momento eu estava precisando de uma muleta para me locomover, e se ele poderia me ajudar. Eu me recordo que prontamente o meu discipulador, aquele homem de Deus, ele providenciou uma muleta, ao qual até tinha na igreja, onde esta era usada para teatros que eram apresentados na igreja em alguma eventualidade que necessitasse daquela muleta. E eu me recordo que ele foi até minha casa, entregou a muleta. Mas naquele dia mesmo que eu coloquei aquela muleta debaixo dos meus ombros e tentei dar os primeiros passos, eu fui tomado por uma loucura santa. Eu entrei no meu quarto, tranquei a porta, comecei a arrancar aquele mundo de faixas, clamar a Deus, glorificar a Deus. Eu imaginava que ao terminar de arrancar aquelas faixas, o meu pé estaria totalmente são, sem nenhum problema. Para minha surpresa, eu retirei tudo aquilo que estava envolvendo a minha perna, o meu pé, e eu tomei um susto, porque o meu tornozelo estava tão inchado que era capaz de confundir o tornozelo com a coxa, de tão inchado que estava. Naquele momento eu entrei em desespero. Comecei a chorar e chamar minha esposa. Ela entrou no quarto, achou que eu estava ficando doido por ter arrancado tudo aquilo. E logo após isso, aquelas faixas ficaram jogadas no canto. Eu havia ouvido muitas coisas da minha esposa, que estava brava comigo por aquela atitude inesperada. Mas ali, até pelo cansaço, eu fui tomado por um sono. Eu me recordo que eu dormi umas 10 horas, sem interrupção alguma. Eu dormi direto, todo esse tempo. E eu lembro que quando eu me acordei, eu me levantei, pisei no chão, e saí andando. Sem perceber que no dia anterior eu ainda tinha um problema no meu pé, no meu tornozelo. Quando a minha esposa viu aquilo, ela olhou assustada e me perguntou do pé, e só então eu me lembrei que quando eu havia deitado, antes mesmo de dormir, eu tinha um problema grave no meu pé. Naquele momento, eu levantei as minhas mãos e comecei a agradecer a Deus, crendo que um milagre havia acontecido. Eu lembro que isso aconteceu num domingo. Era dia
de escola bíblica dominical. Eu peguei aquela muleta, coloquei nas costas e corri para a igreja. Quando entrei pelo portão da igreja, as pessoas já começaram a me olhar assustadas, porque eles haviam orado por mim. O pastor, meu discipulador, ele havia colocado meu nome em oração. E eu me recordo que fui até o meu pastor e ele me fez a pergunta: o que é isso? Eu entreguei as muletas e disse a ele: meu pastor, essas muletas, elas foram feitas apenas para insinuações no teatro. Elas não foram feitas para mim, porque o meu Deus é um Deus que cura. Esse foi apenas o primeiro milagre que eu experimentei no meu corpo. Em breve postarei novos vídeos. E se você gostou, assista os vídeos anteriores se ainda não assistiu. Inscreva-se no meu canal, curte, manda um like lá, compartilhe com as pessoas. Eu tenho certeza que esse testemunho, ele é capaz de edificar vidas e trazer uma nova esperança para muitos. O nosso Deus é um Deus que cura. Jeová Rafá é o meu Senhor. Obrigado, meus amados. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.